Olá, o Agro Record News está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Os setores do agronegócio comemoram a retirada das tarifas de 40% para exportação dos produtos brasileiros para os Estados Unidos. O governo trabalha agora para que outros produtos fiquem fora da taxação. Além do agro, né, mel, pescados, etc., vamos lembrar, embora os Estados Unidos não sejam o maior parceiro comercial, se considerarmos a União Europeia como bloco e não os países individualmente, os Estados Unidos é o terceiro maior destino nosso. Não é um caso de uma China, por exemplo, que machucaria bem mais. Só que ele é o principal destino em manufaturados. E isso é muito importante, essa diversificação de pauta, para não sermos só um exportador agrícola, isso favorece demais desenvolvimento, investimentos, é importante para o país e o maior comprador realmente os Estados Unidos. E quando a gente pega, por exemplo, máquinas e equipamentos, calçados, esses ainda estão sobretaxados em 50%, que é uma perda de competitividade muito grande com o mundo. Então, eu acredito que nós tivemos um aliado importante, que era a inflação dos Estados Unidos, na negociação do agro. Funcionou, o governo não precisou dar nada em troca, porque já era insustentável. O segundo passo, é claro que ainda tem o mel, tem pescados no agro, mas o segundo passo, quando a gente fala de manufaturados, esse provavelmente é aquele que vai entrar os interesses dos Estados Unidos na mesa de negociação. Por quê? A inflação já foi. Para o manufaturado, o peso da inflação é menor do que o do agro, do que da alimentação, que vai direto no CPI, que é o índice oficial deles. Então agora, provavelmente, vai chegar à mesa de negociação o que eles querem. E a gente pode entender terras raras, pode entender etanol de milho e outras demandas possivelmente. E o terceiro passo, que parece ainda mais distante, aí são as sanções contra os ministros do Supremo e tudo mais, porque é muito complicado você simplesmente, o governo americano simplesmente retirar e dar um atestado de que banalizou um instrumento desse calibre. Então, essa é a negociação mais difícil ainda. Você aí, já ouviu falar em pasto hidropônico? É uma técnica de produção de alimentação para o gado sem uso de solo, onde as sementes de cereais como cevada, milho ou trigo germinam e crescem em bandejas, recebendo água e nutrientes. Alimentação para equinos e bovinos, assim, bem verdinha, fresca e nutritiva em bandejas. É aqui neste galpão climatizado que é produzida a forragem verde hidropônica. A temperatura, a luminosidade, as trocas de ar e a ventilação são controladas. A produção é feita a partir de grãos de cereais utilizados para ração balanceada, como milho, aveia e cevada. Todo o processo produtivo desse tipo de forragem começa nesse galpão, que é totalmente escuro e tem um motivo para isso, você vai saber por quê. E a semente, ela passa pelo processo de pré-germinação e ela é colocada na água para quebrar a dormência. E eu vou explicar por quê. Na verdade, quem vai explicar é o Roberto, diretor da empresa. O que significa essa quebra de dormência? É importante a gente lembrar que o grão, quando ele está desidratado, seco, ele se preserva e se conserva assim. O start da semente para o início da germinação é a umidade. Então, quando a gente enterra ela recebe a umidade da terra e a partir daí desenvolve a germinação. Nós vamos imitar a natureza, né, fazendo isso dentro de tanques como esse, que vão receber por 24 horas a semente, para que ela, né, receba a quantidade de umidade e água suficiente para que a quebra aconteça. E depois a gente vai preservar por mais 48 horas, já drenado, para que ela solte a radícula, para que o sistema radicular possa já se evidenciar, que é o momento de plantar nos armários de cultivo. Aqui a gente já drenou a semente, ela já passou pelas 48 horas e agora ela já está com o sistema radicular dela solto, né, pronto para iniciar a ingestão de água. Nesse ponto, ela já aproveita os recursos hídricos que a gente vai usar. Ela ainda não aproveita a luz, porque o gérmen ainda não está presente. Mais 2 dias o gérmen vai estar presente e aí elas são transferidas
transferidas para a câmara luminosa. E por isso que o galpão é escuro. Escuro, para a gente controlar a quantidade de luz por dia e, diga-se de passagem, a gente estressa a planta nesse aspecto, levando até 18 horas por dia de iluminação. Na natureza seria normal 12. Depois de 48 horas, então, as sementes germinadas vêm para este outro galpão para serem plantadas em sistema hidropônico, ou seja, água. Tem água agora até o fim, né? É isso. E olha, a gente cultiva sem substrato. Nós não temos terra, nós não temos absolutamente nada, a não ser a semente plantada direto na bandeja. Quando a gente chega com a semente nesse ponto, a radícula está solta, é o que nós vimos ali na área de germinação, a gente vai plantar aqui. E aqui, nesse anexo, que não tem luz, que é só água, ela vai ficar até chegar nesse ponto. Seriam depois de um dia, então. Horas. Isso. Não, dois no caso. Dias. 2 dias, então, elas chegam nesse ponto aqui, ó. Vamos mostrar. Isso, olha aqui, ó. Já em ponto de ser transferida para a luz. Nesta etapa, o desenvolvimento da planta é mais rápido, porque as sementes recebem luz e água com fertilizantes praticamente o tempo todo. Apesar da irrigação ser constante, há uma economia de água, porque ela retorna em sistema fechado para a caixa d'água e depois de tratada, volta para as sementes. Para vocês terem uma ideia, para fazer 1 tonelada de milho verde para ensilar, que é o formato mais conhecido, né, de uso da forragem de milho, a gente precisaria, para fazer 1 tonelada, de 200 mil litros de água que chovesse na roça. Esse é um cultivo que demora 90, 100 dias. A gente vai produzir a mesma tonelada, ao invés de 200 mil litros, com 1.000 litros de água. E depois de 7 dias, então, essa planta, essa semente, esse alimento para o gado, para o cavalo, ele fica dessa forma. Fica pronto assim. Por isso que a gente chama tapete hidropônico, né? Porque ele vem com a raiz, que é composta, né, do próprio processo produtivo, não é uma cama, não é nada, é a própria raiz do grão germinado, as folhas, né? E o grão germinado e o não germinado. A gente transforma amido em proteína verde de alta digestibilidade, com muita entrega de nutrientes. A gente está falando de muitas vantagens, agora isso fica mais caro para o produtor? Não. A gente consegue economizar até 50% do custo de produção. No curral, o alimento claramente foi aprovado. O seu Arcelino está completando 1 ano com um novo sistema de produção de forragem. Com este protocolo vertical, ele está economizando terra para plantação de silagem e água. Atualmente, 20 vacas são alimentadas e o produtor sentiu a diferença no gado. 6 meses de seca, então o animal sente muito. E isso aqui é uma forma de dar mais condições para o animal não sentir o peso da seca, né? Agora, ele quer ampliar o sistema. A primeira experiência de 12 meses, quase isso, foi para ter essa certeza, né? Da eficácia do sistema todo. Então, como eu vou dobrar a estrutura, eu digo que valeu a pena. Este ano o clima foi favorável às lavouras de tomate, mas as pragas e as doenças, claro, preocupam os produtores. O preço foi outro desafio. A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção aqui no Brasil. Do pé para o carrinho, do carrinho para o caminhão. Daqui, o tomate colhido segue direto para a comercialização na Ceasa de Uberlândia. É que a espécie plantada pelo Ed Carlos, o tomate pera, não aguenta ficar armazenado por muito tempo. Por isso, o escoamento precisa ser rápido. Esse tomate que eu planto é um tomate pera, é um tomate aqui é um tomate para dentro da cidade, entendeu? Não é um tomate para viajar. Ed Carlos está há mais de 20 anos na atividade e conhece bem o cultivo do fruto. Este ano, o clima ajudou, mas as pragas e doenças não deram trégua, como o fungo preto, que ataca o tomate e impede o desenvolvimento. Mas esse ano, por causa do mormaço, foi favorável para o fungo preto. Chega a perder até 20%. No meu caso aqui, que foi pouco, né? Mas tem causas da pessoa não conseguir colher. O fundo preto, ele ataca, ele faz a pessoa perder até 90% da lavoura.
Mesmo com uma pequena queda da produção por conta da doença, o tomateiro não desanima. Sabe que de tempos em tempos acontecem essas oscilações, assim como o preço do produto. No ano passado, o tomate esteve em uma de suas melhores fases, chegando a custar até R$ 12,00 o quilo. Com isso, muitos produtores migraram para a atividade, aumentaram a produção. Muito produto no mercado, o preço cai de novo. Não é isso, Ed Carlos? Hoje está em média de R$ 2,00 o quilo. E como é que faz? Você vai tentando controlar com as outras culturas? Aí né, uma vai ajudando a outra, né? Por exemplo, eu planto tomate, não deu para pagar o tomate, não deu para pagar ele. Aí eu planto um pimentão, planto uma lavourinha de pepino, aí acaba de pagar para nós continuar trabalhando. Vai equilibrando. Vai equilibrando. Aqui a colheita já está quase no fim. O ponto ideal é esse, mais firme, verde ou começando a avermelhar. Se passar muito do ponto, não serve para saladas. Aí precisa ser vendido para empresas que produzem molhos. A colheita do tomate varia de 40 a 60 dias em média. Aqui, cada trabalhador colhe cerca de 20 carrinhos como esse, às vezes até mais, né, Márcia? Vocês estão aí trabalhando, vocês conseguem mais de 20 em um único dia? Consegue até mais, né? Depende do dia, a condição do tempo também, né? Faça chuva, faça sol, vocês vêm colher. De todo jeito a gente está aqui. Os 7.000 pés produzem cerca de 300 caixas por semana, o que equivale a 6.000 quilos de tomate. O plantio foi feito há cerca de 150 dias. E de lá para cá o manejo foi cuidadoso, com adubação, dia sim, dia não, além dos produtos para evitar pragas. Depois de tudo colhido, Ed Carlos começa um novo ciclo. Mas agora, plantando em outro espaço. É que o tomate precisa que seja feita a rotação de cultura, outra forma de evitar doenças, como a lagarta minadora. Aqui eu vou plantar pimentão, agora tirando o tomate nós vamos colocar pimentão. O Brasil é um dos maiores produtores de tomate do mundo, com produção anual de quase 5 milhões de toneladas. Goiás é o maior produtor, seguido por São Paulo e Minas Gerais. A produção nacional é fortemente impulsionada pelo uso de tecnologias, mas em várias regiões a atividade é desenvolvida pela agricultura familiar. Gente como Ed Carlos, que de forma simples segue produzindo e levando alimento para as mesas de muitas famílias. Isso aqui é minha vida. Trabalhar na agricultura, para mim, é um prazer muito grande, né? É uma satisfação de poder levantar todo dia de manhã cedo e ter o meu próprio serviço, né? Eu vou e volto fazendo o que eu gosto, tanto eu quanto a minha família. Missão cumprida, né? Com certeza. Os preços médios do açúcar cristal recuaram com força em São Paulo na primeira semana de novembro. Os pesquisadores do CPE indicam que os consumidores brasileiros aumentaram a pressão por ofertas a preços mais baixos. Essa postura esteve atrelada às novas desvalorizações da commodity no mercado externo. Na primeira semana de novembro, notícias indicando o crescimento na produção de açúcar em países-chave levou os contratos futuros da Bolsa de Nova York a operarem em novas mínimas. No Brasil, apesar da maior produtividade nos canaviais, até a segunda quinzena de outubro, a região Centro-Sul conseguiu produzir um volume ligeiramente superior de açúcar em comparação com a safra anterior, conforme apontam dados da Única. Já os preços do etanol seguem firmes em São Paulo. Confira os motivos. Na primeira semana de novembro, apenas alguns demandantes compraram novos volumes de etanol no mercado spot do estado de São Paulo. Do lado das usinas, a postura seguiu firme. Segundo pesquisadores do CPE, ainda que parte dos vendedores tenha ficado fora do mercado spot, os que estiveram ativos ofertaram lotes de etanol a preços mais altos. Diante disso, os preços se sustentaram. Entre 3 e 7 de novembro, o indicador CPE Exalc do etanol hidratado para o estado de São Paulo fechou em R$ 2,79 por litro, alta de 0,78% no comparativo ao período anterior. Para o etanol anidro, o indicador fechou a R$ 3,20 por litro, valorização de 0,92% no mesmo comparativo. É importante destacar que chuvas no início da última semana também deram certo suporte aos preços, à medida que dificultaram os trabalhos no campo.
O setor leiteiro no Brasil enfrenta dificuldades. Com a entrada do produto importado da Argentina e do Uruguai, os preços caíram e muitos produtores brasileiros estão deixando a atividade. De janeiro a setembro, o volume de importações foi o terceiro maior da série histórica. A rotina do pecuarista de leite segue intensa, mas o clima por aqui é de apreensão. A atividade, que já não andava bem, sofreu mais um duro golpe. O governo federal negou a aplicação dos direitos antidumping provisórios, medida adotada para controlar a entrada do leite em pó da Argentina e do Uruguai a preços muito abaixo do praticado no mercado brasileiro. Para os produtores, a decisão do governo coloca em risco toda a atividade no país. Como que nós vamos ficar no mercado desta forma, vendendo um leite barato, competindo com o leite que está entrando no nosso país? Então isso é muito ruim para nós, para toda a cadeia produtiva de leite. O antidumping é um instrumento de defesa comercial usado quando há concorrência desleal de produtos importados. No caso do leite, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio entendeu que o produto similar ao leite em pó importado não é o leite cru produzido no campo, mas sim o leite em pó fabricado no Brasil. Com isso, os produtores rurais ficaram fora da proteção. A decisão gerou reação imediata. Entidades do setor e parlamentares afirmam que a medida enfraquece a cadeia produtiva e coloca em risco a renda de milhares de famílias. Esse processo de antidumping, ele afeta a todos os produtores brasileiros, porque todos somos produtores, entendeu? Ele está tirando do pequeno, do médio, do grande, o direito à defesa comercial, ou seja, a proteção que nós produtores deveríamos ter. E isso é geral para todos os estados da federação, inclusive para Minas Gerais. Nós vamos ficar simplesmente sem ter quem nos proteger, a quem recorrer em caso de processos de antidumping, de importação desenfreada, como vem ocorrendo atualmente. Segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, depois do pedido de antidumping feito em março de 2025, as importações caíram 16%. Mas após a negativa do governo, o volume voltou a subir quase 28%. Temos que bater firme nessa tecla, continuar pressionando nossos líderes, nossos parlamentares, nossos governantes, para que façam uma decisão muito mais política do que técnica. Porque em cima disso nós temos mais de 1.100.000 produtores de leite brasileiros, principalmente o pequeno produtor, que está à margem, vai ficar refém de um comércio desleal, que é o dumping promovido pela Argentina e pelo Uruguai. Enquanto isso, o preço pago ao produtor segue em queda, muitas vezes empatando com o custo de produção. Segundo dados do CPEA, o preço do leite no Brasil caiu 19% em um ano. O litro está sendo comercializado por R$ 2,44 em média. Com o excesso de importações e o aumento da produção no país, a tendência é que nos próximos meses o produto se desvalorize ainda mais. Uma importação gigantesca entrando no Brasil, 20% superior ao mesmo período do ano passado, quer dizer, as exportações um pouco mais fracas, e isso gera o quê? A enxurrada de leite que está realmente no mercado, que fazendo com que o preço venha abaixo. O setor espera que o governo reavalie a decisão e adote medidas que garantam o equilíbrio no mercado. Nós estamos ligando para a CNA, realmente com a própria federação, com a FAENG, com a nossa bancada, com os deputados realmente que são sensibilizados, e eles estão andando no governo diuturnamente, sensibilizando o governo para que o governo tome uma medida e faça com que a nossa atividade de produção leiteira, dos produtores de leite, ela tenha uma viabilidade para continuar na atividade. As exportações brasileiras de carne bovina atingiram um novo recorde em outubro e a gente explica tudo. Segundo dados da SECEX, o volume embarcado nos 10 primeiros meses de 2025 já representa 96% do total enviado ao exterior ao longo de 2024, indicando que este será, com folga, o melhor ano da história em termos de volume e receita cambial. Além da carne, animais vivos também estão sendo exportados em ritmo bem superior ao de anos passados. No acumulado da parcial deste ano, 842 mil cabeças foram embarcadas, 12,4% a mais que de janeiro a outubro de 2024. Segundo pesquisadores do CPEA, o forte escoamento de carne para o mercado internacional tem sido um dos principais fatores de sustentação dos preços no Brasil.
A medida que evita excesso de oferta no mercado doméstico. Essa demanda combinada à oferta de animais para um abate um pouco menor nesta época do ano tem estimulado pequenas valorizações. O volume exportado de frango em outubro foi o segundo maior da história. O resultado ficou atrás somente da quantidade escoada em março de 2023. Os pesquisadores do CPEA ressaltam que esse excelente desempenho das vendas externas foi verificado mesmo sem a participação do principal importador, a China. O país asiático anunciou a retomada das compras no Brasil no dia 7 de novembro, colocando um ponto final nas suspensões impostas por diferentes países depois do caso de gripe aviária em maio deste ano. Foram 6 meses de suspensão de envios à China e a retomada dos embarques ao país asiático tende a elevar o volume total das exportações neste último bimestre do ano. Para novembro, pesquisadores do CPEA indicam que o cenário é promissor. Nesta parcial de novembro, nos primeiros 5 dias úteis do mês, a média diária de embarques é recorde da série da SESEX, iniciada em 1997. O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, pediu vista, ou seja, mais tempo para análise do processo que trata da licitação do mega terminal do Porto de Santos. O empreendimento é o mais aguardado pelo setor e deve aumentar em 50% a capacidade de movimentação de contêineres no porto. O ponto principal é a discussão sobre o modelo do leilão. O relator do caso, o ministro Antônio Anastasia, defendeu que a licitação não deve ter restrições à participação de operadores. Mas a proposta contraria a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que defende um leilão em 2 fases. Nesse caso, a proposta é que na primeira fase, os operadores que já controlam terminais de contêineres no Porto de Santos estariam impedidos de participar. A possibilidade de participação viria somente numa segunda fase. A situação preocupa o Conselho Nacional dos Exportadores de Café. Nós carecemos da oferta da capacidade no Porto de Santos. E o leilão Tecon Santos 10, ele traz um suspiro, não a solução. Mas, infelizmente, nós acompanhamos perplexos, com lamento, o manifesto dos ministros, porque não vimos consistência. Nos parece, Kelly, que ao tentar criar todo esse contexto de restringir a participação de armadores, na verdade, parece que se tem por objetivo favorecer grupos econômicos. Quais são esses grupos econômicos? Porque a narrativa não é consistente. E por essa razão que o Secafé estamos aqui trabalhando para fazer um manifesto em breve para contestar os pontos que foram indicados pelos ministros divergentes, que aquilo que foi posto não tem consistência e prejudica a carga ao atrasar o leilão Tecon Santos 10. Isso é muito preocupante porque, ao mesmo tempo que a carga carece desse leilão com a maior brevidade possível, se possível, que não vai ser, claro, por conta do manifesto de ontem, em 2025. Mas é porque há o entendimento da autoridade pública que não conhece a realidade do Porto de Santos, não conhece a realidade de todos os entes e elos envolvidos no comércio exterior. A gente percebe que as narrativas foram apresentadas sem consistência. E isso, para nós, é revoltante, porque o meu setor vai continuar acumulando prejuízo. As negociações envolvendo a soja em grão estão mais lentas aqui no Brasil. Esse cenário está atrelado à disparidade entre os valores ofertados pelos compradores e os pedidos por vendedores. De um lado, os pesquisadores do CPEA apontam que os sojicultores estão capitalizados e afastados das negociações. Esses agentes têm a atenção voltada à valorização externa. Já boa parte dos consumidores está cautelosa, atenta ao alto estoque remanescente da safra 2024-25, às expectativas de safra recorde na temporada 2025-26, a desvalorização cambial do dólar frente ao real e a queda nos prêmios de exportação no Brasil. Nesse cenário, os preços do grão registraram apenas pequenas oscilações ao longo da última semana. Produtores e representantes de sindicatos rurais demonstram preocupação com o atraso no plantio da safra 2025-26 e o aumento do endividamento no setor.
Em encontro na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, eles debateram as dificuldades de acesso ao crédito e a forma de reduzir a inadimplência rural no estado. A preocupação com o futuro da safra 2025-2026 e o aumento do endividamento rural movimentaram o setor agropecuário goiano. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, reuniu produtores e representantes de sindicatos rurais de todo o estado para discutir as dificuldades financeiras que vêm afetando o campo e os impactos do atraso no plantio. O produtor rural, eles têm reclamado muito das taxas de juros aplicadas pelos bancos de uma forma geral. Quando a gente fala em taxa de juros, nós falamos aí em torno de 15%, que é a Selic, que é a CDI, mais 4%, que são os juros bancários, isso dá 20%. E é claro que para o setor agropecuário são juros extremamente altos, né? São juros que, sem dúvida nenhuma, a atividade ela não vai conseguir trazer retorno. O encontro acontece num momento delicado para o produtor goiano. As chuvas demoraram a chegar e até agora apenas 15% da área prevista para o plantio foi efetivamente semeada. A combinação entre clima instável e falta de crédito para o produtor tem acendido um alerta para o setor. O produtor rural, ou o agronegócio, digamos assim, ele movimenta praticamente 25% do PIB. Desse um quarto, você toma um baque em todos os sentidos, na cadeia toda, tanto na cadeia financeira como na cadeia climática, e isso o que acontece? Vira para o consumidor, porque ele vai começar a pagar mais caro, ele vai começar a ter problemas, ele vai começar a ter dificuldade de achar os seus produtos, né? E isso tudo vai gerando uma bola. E essa bola vai consumindo todos nós, tanto o endividamento do produtor, como também o consumidor pagar mais caro pelo seu produto. Além das incertezas climáticas, o encontro abordou o aumento da inadimplência rural, que já chega a 5,3% em Goiás, acima da média nacional. Segundo a FAEG, os produtores enfrentam dificuldade para renegociar dívidas e acessar novos financiamentos, o que limita investimentos e amplia o risco no campo. Nós temos que discutir com o sistema bancário uma forma de nós melhorarmos essa taxa, se é que é possível. Existe a medida provisória 1314, que foi editada principalmente para acudir os produtores do Rio Grande do Sul, que estão 5 anos sem colher praticamente, e alguns municípios, mas são poucos municípios no estado de Goiás que se encaixam nisso, e fazer com que a medida provisória 1314 ela possa estar abrangendo mais produtores para que eles possam ter aí uma condição um pouco mais favorável da renegociação desses débitos. A FAEG também apresentou dados do Plano Safra 2025-2026, que apontam queda de mais de 20% na liberação de recursos em nível nacional e 25% em Goiás. O setor cobra medidas urgentes de apoio para manter a produtividade e garantir o abastecimento na próxima colheita. O agro, segundo a FAEG, vai bem, mas o produtor não. Ele produziu, ele entregou produtos ao Brasil, a exportação, e hoje ele se encontra numa situação bastante delicada em função dessa conjuntura econômica do Brasil. E é claro que nós temos que buscar aí uma solução duradoura e uma solução para que os produtores possam continuar produzindo. A cidade de Casa Branca, no interior de São Paulo, é conhecida como a capital estadual da jabuticaba. Na região, são mais de 50 mil pés da fruta. E esse reconhecimento, claro, tem estimulado também o turismo. Olha aí. A beleza dos 3 mil pés de jabuticaba é vista de longe. A fazenda em Lagoa Branca, distrito de Casa Branca, produz a fruta há 70 anos. Há pouco mais de uma década, Priscila, que é psicóloga, assumiu o negócio da família. A história começa com meu avô e com os irmãos dele. Eles começam a perceber que o pessoal sai de São Paulo para vir para cá comer jabuticaba. Aí eles começam a perceber que se eles cuidassem do pé, irrigassem, adubassem, ela produzia mais. Aí eles começam a fazer as colheitas, antigamente eram naquelas cestas de vime, e leva assim. Tanto é que já foi de trem. Aí depois, nesse período de mais ou menos da década de 50, já começa a fazer os fretes coletivos, porque eram 9 irmãos, né, na época. Para levar, aí eles começam a ganhar um dinheirinho, aí eles já começam a comprar um primeiro caminhão, eles mesmos fazer o frete deles. E como aqui começa a ser plantado na década de 50, já existiam pomares grandes produzindo em Casa Branca. Aí meu avô começa a arrendar os pomares anualmente para trabalhar. E ele fala que vai ter um pomar dele. E aí ele começa a plantar aqui as jabuticabeiras, porque ela demora 15 anos para produzir. A maior colheita do ano está quase no final.
vai de agosto a novembro. Além dela, os cuidados com os pés, como irrigação e adubo, garantem mais 2 períodos de produção. O resultado, mais de 250 toneladas da fruta. Parte disso, graças a uma técnica do avô da Priscila, seguida até hoje. Os galhos mais baixos não são podados. E aí os galhos, todos que vão ficando para baixo, são super acessíveis, tanto para os nossos turistas aproveitarem, quanto para os colhedores para trabalhar aqui. A qualidade cultivada aqui é a Sabará, conhecida pelo sabor doce, polpa suculenta e com casca fina e brilhante. A jabuticaba maior é vendida. O restante fica na fazenda. A gente percebe aqui que na minha mão, dessa média para pequena para baixo, essa é uma fruta já que o mercado não consome. Então isso daqui representa 60% de uma colheita no dia. Então se eu colher 1.000 quilos, pode ser que num dia 600 quilos dessa fruta nem chegam aí para o mercado. Há 4 anos a família deu início a um novo momento na história da fazenda. Abriu as porteiras para o turismo rural. Em época de colheita, gente de várias regiões do estado vivem o prazer de chupar a fruta direto do pé. A gente mora em São Paulo e todo ano a gente vem aqui para curtir essa coisa boa da natureza. Dona Marlene, é um momento esperado chegar essa época para vir aqui e pegar a jabuticaba aí do pé? É os momentos que a gente vai contando, vem ver pelo celular, aquele coisa pretinha na frente, será que eu vou chegar lá logo e querer levar um pé lá na minha casa? Luiz Gustavo é engenheiro e virou aliado da esposa Priscila nesse novo processo, que veio com estímulo ao turismo depois que o governo do estado deu à Casa Branca o título de capital estadual da jabuticaba. A região tem mais de 50 mil pés da fruta. Hoje, a renda gerada pelas visitas é fundamental e paga parte das despesas. O turismo, ele começou a ficar financeiramente, ele começou a aparecer dentro do faturamento da propriedade e ele está ajudando a amortizar os custos da propriedade, que são custos altos, né, para o produtor rural, para manter a propriedade. Então, o turismo hoje, ele tem uma receita importante dentro do nosso faturamento, sim. A antiga sede da fazenda e que depois virou moradia para o caseiro, hoje abriga a loja onde estão os produtos feitos com a fruta. São mais de 20 itens. Tem vinho, cachaça e cerveja com jabuticaba, além das tradicionais geleias, que ganharam versões com sabores exclusivos, e a farinha. Até a madeira dos galhos da jabuticabeira virou cabo para as facas. Nós temos uma parte dessa fruta que ela é colhida, que ela não vai para o mercado, então a gente precisa dar um destino. E a gente aprendeu a trabalhar essa fruta fazendo os produtos. Quem deixa a cidade por algumas horas encontra no campo o descanso e o doce sabor da jabuticaba. Espaço bonito, as frutas tá uma beleza, as jabuticabas estão carregadinhas, docinha, muito bom. Até chegar numa pega que nós queremos, nós já chega, vai catando uma, catando outra, catando outra, com certeza. É bom que vai experimentando cada um para ver qual tá melhor. É, realmente é isso aí. Muito legal. E agora a gente vai ver um pé de goiaba pequeno que está dando frutas enormes. O caso curioso vem de Goiás. A goiabeira fica na casa da Val e do Eurilson, em Formosa, Goiás. O casal não sabe dizer qual é a variedade de goiaba. A Val ganhou a muda de uma amiga e tem uma suspeita da origem da planta. Ela fala que é goiabeira tailandesa, mas não foi confirmado, né? Ah, entendi. Você acha que é? Sim, eu acho que é tailandesa. Ela é branca ou vermelha? Ela é goiaba branca e ela é bem crocante, ela é diferente das outras, certo? Que as outras têm a massa mais molinha e essa é crocante. Mas seja lá de onde for, uma coisa é certa. A árvore dá fruta gigante. Veja só, mais parece um coco verde do que uma goiaba. Esta outra aqui pesou mais de 1 quilo. Peso confirmado na balança do mercadinho perto da casa da Val. A goiabeira foi plantada há 8 anos e desde então vem surpreendendo. Sempre assim, é em torno de 700, 800 gramas. Mas, gente... Aí as últimas agora tá dando em torno de 1 quilo, né? Tem uma ali que eu tirei ontem. Então pega lá pra nós. Pega essa de 1 quilo. 1 quilo e 40? 1 quilo e 40. Foi isso? 40. Gente, essa foi a maior que você já teve aqui? Ó, essa daqui de 1 quilo e 40. Você foi lá no mercadinho pesar? No mercado aqui, pesei e deu isso. O Hélio é técnico em agropecuária da Emater e produtor de goiaba.
E ele tem uma explicação para esse fenômeno. A variedade que dá um fruto com esse padrão é a goiaba tailandesa. Só que ela é uma goiaba de polpa vermelha. O que pode ter acontecido, nesse caso, é da multiplicação ter sido feito via semente. E aí dá uma segregação genética e pode ter acontecido de sair uma goiaba branca. Independente da variedade, uma goiaba deste tamanho fica até difícil de comer sozinho. Por isso, o casal resolveu dividir com a vizinhança e a fruta fez sucesso, viu? Doce, crocante, muito bom ela. A Associação de Apicultores do município de Ibimirim, no sertão pernambucano, tem motivos de sobra para comemorar. Além de uma boa produtividade de mel, que chega a 80 toneladas ao ano, um projeto do governo possibilitou a aquisição de novos equipamentos que visam melhorar a qualidade e também aumentar a produção de mel de abelhas na região. O município de Ibimirim, situado no sertão do Moxotó, possui pouco mais de 28 mil habitantes e tem como principal atividade econômica a pesca. Mas há 4 anos a apicultura vem ganhando espaço. Com a implantação da Abiapes, Associação de Apicultura de Ibimirim, responsável pela Casa do Mel, dezenas de colaboradores são beneficiados com essa atividade há 4 anos. A aquisição de modernos equipamentos, através do programa PE Produz, do governo do estado, tende a facilitar e ampliar a produção de mel de abelha no município em 50%. Esse é um projeto que foi elaborado pela nossa equipe em 2024, com o apoio do SEBRAE, para estar captando um recurso junto ao programa PE Produz do governo do estado. E a gente espera que realmente a gente tenha dado essa contribuição para que o pessoal possa realmente gerar renda e receita para as famílias beneficiadas aqui pela Associação de Ibimirim. Além de um veículo 0 quilômetro, foram adquiridos uma centrífuga elétrica, um gira-tambor, uma desoperculadora elétrica, um derretedor de cera elétrico, todos em inox padrão para atividade apícola. A Associação Ibiapes conta com a colaboração de quase 70 associados que produzem cerca de 80 toneladas de mel por ano. A chegada desses novos equipamentos representa em pouco tempo a ampliação dessa produção. Nós queremos descentralizar a questão da venda, mas também queremos aumentar a qualidade do nosso produto, que já é um produto reconhecido não só nacionalmente, mas como internacionalmente. É um mel muito respeitado nos Estados Unidos. Então nós queremos trazer o valor do nosso mel, o sabor do nosso mel, as características sensoriais do nosso mel, nós queremos deixar para o povo de Pernambuco. Essa é a nossa ideia, e que a gente possa trazer uma qualidade de vida melhor para cada apicultor que faz parte dessa associação. O agronegócio vem recebendo incentivo do governo do estado através da ADEP, Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Esse projeto aqui em Ibimirim foi um investimento de mais de R$200 mil. Só da ADEP foi mais de R$185 mil, somando aí com esses equipamentos e com a aquisição do veículo. A entrega dos equipamentos se deu em um encontro que culminou no encerramento do projeto Mel que Gera Renda, Mel que Muda Vidas, reunindo dezenas de apicultores do sertão do Moxotó, promovendo inclusão produtiva e sustentabilidade, tornando o município de Ibimirim uma referência estadual na produção de mel de abelhas. Com esse projeto, pode ter certeza que no futuro bem próximo, nós queremos ultrapassar as 130 toneladas. Imagine, 130 toneladas negociadas dentro do nosso município, melhorando a qualidade de vida dos nossos comerciantes, fazendo circular exatamente esse dinheiro, esse recurso no comércio local. A inteligência artificial é uma realidade no campo e durante a feira agritécnica realizada na Alemanha, as empresas mostraram soluções baseadas em tecnologia e muita inovação. O futuro da agricultura já chegou. Pelo menos o que está sendo projetado para o futuro já pôde ser visto durante a Agritécnica 2025, a principal feira mundial de máquinas agrícolas realizada em Hannover, na Alemanha. A cidade é conhecida por abrigar grandes eventos de variados setores.
Nesta área, são quase 30 pavilhões. Por fora, no frio do outono europeu, nem parecia que estava acontecendo uma feira agrícola. Por dentro, os lançamentos e novidades aqueceram os mais de 470 mil visitantes que passaram pelo evento. Mais internacional do que nunca, a Agritécnica deste ano reuniu expositores de mais de 50 países com 2.700 marcas. Para os visitantes, o foco era a digitalização, a automação e robótica. Máquinas que falam, equipamentos e sensores inteligentes, sistemas autônomos controlados remotamente, tratores híbridos, softwares de monitoramento e gestão de dados, soluções baseadas em inteligência artificial. Enquanto o mundo se reúne no Brasil para discutir as mudanças climáticas e os seus impactos na COP30 em Belém, aqui na Alemanha, em Hannover, a Agritécnica apresenta soluções tecnológicas para produzir mais no campo, consumindo menos recursos. Em busca de mais sustentabilidade, a feira mostrou o que já é realidade no campo e para onde o futuro caminha. Com o tema central Touch Smart Efficiency, ou Eficiência Inteligente ao Toque, a Agritécnica 2025 ofereceu aos visitantes acesso direto a sistemas agrícolas inovadores e interconectados que utilizam tecnologias digitais para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a produtividade. Soluções para os desafios da produção agrícola global. Eu acho que a nossa função em termos mais amplos, é tornar isso um bom retorno sobre o investimento para o agricultor. O agricultor quer fazer a coisa certa, mas no final do dia ele precisa ter lucratividade e sustentabilidade. Então, eles não são contra, eu não conheço nenhum agricultor que seja contra o biocombustível. É uma questão de fazer essa transição mais fácil, de forma que seja não complicada para eles e que vale a pena. Quem acompanha as transformações do agro sabe, inovação e desempenho fazem toda a diferença. Por isso, a GWM chegou com a Power P30, uma picape cabine dupla poderosa que combina alta tecnologia com a robustez que o seu dia a dia exige. Com motor 2.4 turbo diesel, tração 4x4 e transmissão automática de 9 marchas, a Power P30 oferece controle absoluto em qualquer tipo de terreno. Sua central multimídia de 14,6 polegadas, uma câmera 360 graus e a capacidade de carga de 1 tonelada completam esse pacote de sofisticação, força e eficiência. Tudo isso com 10 anos de garantia. Então aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agende seu test drive. Nova GWM Power P30, o poder de Power. O estado de Goiás é o terceiro maior produtor de látex do Brasil e o setor ganhou fôlego com a redução do ICMS, que baixou de 19% para 12%. É destas grandes árvores que se extrai o líquido branco e viscoso. Ao raspar a casca em forma de espiral, o líquido sai da seiva, também chamada de veias, e já começa a escorrer até cair na tigela. Da floresta amazônica aos campos do centro-oeste, o cultivo da seringueira é uma alternativa sustentável e rentável para o agronegócio brasileiro. Conhecido como ouro branco, o látex ganha ainda mais importância no mercado internacional, com o aumento da demanda por produtos ecológicos e recicláveis. A seringueira é uma cultura de longo tempo, com ciclo produtivo que pode chegar a 40 anos. Além de gerar renda, ela ajuda na recomposição florestal e na absorção de carbono, o que é fundamental para o equilíbrio ambiental. Só que na região centro-norte de Goiás, em municípios como, por exemplo, Goianésia, Barro Alto, Vila Propício, Santa Rita do Novo Destino, São Luís do Norte, estão cultivados mais de 6 milhões de seringueiras, numa área total de cerca de 12 mil hectares. E isso significa que Goiás tem um papel fundamental na produção da borracha natural. Para se ter uma noção, nosso estado está em terceiro lugar no ranking da produção de látex brasileiro.
De acordo com a Associação dos Países Produtores de Borracha Natural, a produção brasileira no ciclo 2024-2025 deve chegar a 266 mil toneladas, um aumento de quase 9% em relação ao ciclo anterior, com destaque para o estado de São Paulo. Ainda assim, o Brasil enfrenta um déficit comercial, importando entre 40% e 50% da borracha utilizada no mercado nacional. 65% dos pneus que são consumidos no Brasil são importados do Sudeste Asiático e apenas 34% são pneus nacionais, produzidos aqui no Brasil. Quanto está o quilo da borracha no mercado? Hoje os preços praticados estão na casa de 5 a 5,50, né? E enquanto que o ideal deveria ser entre 8 e 9 reais. Em busca de um mercado competitivo, a Cooperativa dos Eivicultores do Centro-Oeste, que representa os produtores de borracha natural dos estados que compõem a região central do Brasil, pediu socorro em nome de 92 cooperados. A cooperativa tem uma produção de 3 mil toneladas por ano, enquanto a produção goiana totaliza aproximadamente 14 mil toneladas anualmente. A produtividade média do estado, 2.500 quilos por hectare, é superior à média nacional. Pensando na continuidade da produção goiana, é que o sistema OCB atuou com maestria para negociar com o governo estadual a redução da tributação. Antes era de 19% e ICMS. Agora a realidade é outra, 12%. Procuramos na Secretaria da Economia, ela se sensibilizou por essa questão e fez a mudança legislativa necessária para que houvesse essa equalização de custo tributário entre empresas convencionais e cooperativas. Isso aí vai fortalecer o nosso cooperado, né, que vai ter um incentivo maior para a sua produção, vai conseguir ter preços melhores, ter maior competitividade de mercado. E isso com certeza vai movimentar a economia, vai fortalecer o sistema cooperativo. Os produtores associados à maior cooperativa dos avicultores estão satisfeitos com os avanços alcançados por meio da negociação entre o sistema OCB e o Estado. Toda essa cadeia da borracha vai ganhar com aumento de produtividade e também de competitividade, porque o produto da cooperativa vai ser mais competitivo no mercado. O campo brasileiro passa por uma revolução tecnológica que está mudando o jeito de plantar, colher e preservar o meio ambiente. Do coração do centro-oeste do nosso país, produtores rurais transformam hectares em dados e fazem da inovação uma aliada da produtividade sustentável. O agronegócio vive uma revolução silenciosa e tecnológica. No centro-oeste brasileiro, os produtores usam ferramentas digitais para plantar, colher e monitorar o solo com precisão. O futuro já chegou e o campo agora é conectado, inteligente e, além de tudo, sustentável. Em meio às lavouras de soja, milho e algodão, telas, sensores e drones ajudam a tomar decisões que antes dependiam só do olhar do agricultor. Imagina só, olhar fileira por fileira. Agora a tecnologia do momento é a agricultura de precisão. Trabalho de cruzamento de dados, cálculo e acompanhamento de resultados e redução de desperdícios. Aqui, tudo é acompanhado em tempo real. Um sistema que monitora cada hectare de terra, indicando o momento certo de irrigar, adubar e colher. A tecnologia na agricultura está bem avançada. Nós temos Precision Plant, que é a quantidade de semente por metro. Nós temos um programa nosso dentro da empresa, que é dos proprietários, que é o Perfect Flight, que acompanha o voo do avião. Se o avião soltou um veneno em cima de um APP, de uma área de reserva, se o avião voou beirando uma escola, se o avião voou em cima de um parque, a gente tem todo esse acompanhamento monitorado em tempo integral, em tempo real. De acordo com o Ministério da Agricultura, o agronegócio brasileiro cresceu mais de 10% apenas no segundo trimestre de 2025. Por trás desses números está o avanço tecnológico no campo.
As chamadas fazendas digitais estão se tornando realidade em diversas regiões do país, permitindo monitorar desde a saúde do solo até o uso racional de insumos e água. Essa transformação digital tem impulsionado ganhos expressivos de produtividade. Outra iniciativa importante desse ano é o lançamento do Atestado Digital de Boas Práticas Ambientais, criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ferramenta garante mais transparência e rastreabilidade, reunindo informações verificadas sobre o manejo do solo, conservação de água e redução de emissões de gases de efeito estufa, além de fortalecer a credibilidade do agronegócio brasileiro no mercado internacional. O sistema digital dá um passo rumo à governança ambiental inteligente. Nessa fazenda em Sorriso, no Mato Grosso, máquinas inteligentes fazem o plantio em larga escala. O equipamento identifica o tipo de solo e calcula a quantidade exata de insumos necessários. Uma forma de reduzir custos e impactos ambientais. Com a tecnologia, o campo virou um ambiente de dados. Tudo aqui é monitorado, desde satélites até os tratores. E essa combinação entre ciência e natureza mostra o novo caminho do agronegócio sustentável. Eu diria para você que a tecnologia está numa semente de soja, numa semente de algodão, numa semente de milho, resistência a pragas, a doença. Então, a agricultura, o avanço da agricultura é junto com a tecnologia. A recuperação de nascente, plantio direto é sustentável. É um projeto que você capta carbono na atmosfera e joga no solo. Nós temos a integração lavoura e pecuária sustentável. Nós temos o programa do aplicativo do Perfect Flight para você gastar menos defensivo. Nós temos o programa da Syngenta que você acha a praga localizada e tenta fazer a aplicação só localizada. Nós temos monitoramento beirando os rios para o pescador não colocar fogo. De acordo com o relatório recente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em parceria com o Escritório Europeu de Patentes, o número de novas tecnologias registradas para a agricultura digital, como sensores, drones, softwares de monitoramento e sistemas de análise de dados, cresceu 3 vezes mais que a média global de outros setores. Isso indica que o agronegócio é hoje um dos principais motores de desenvolvimento tecnológico do Brasil. É o legado que deixaremos para a próxima safra, para o solo e para o planeta. Passou rápido, né? O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa. Até lá!